para a gente começar então a entender um pouco melhor sobre o planejamento dos cursos online, o professor traz 2 bibliografias, que foi onde nós nos baseamos para escrever esse trabalho. E aí as 2 bibliografias estão muito bem alinhadas. Então nós começam dizendo que a importância do planejamento pedagógico na educação está no objetivo de libertar, de conscientizar, de comprometer o indivíduo diante do mundo. E os 2 textos estão bem alinhados nisso quando eles ressaltam que o planejamento pedagógico deve ser flexível, centrado no aluno, alinhado nas necessidades e nos interesses do público-alvo daquela educação. O processo de planejamento é dividido em 6 etapas. E aí, para a gente compreender um pouquinho melhor o pensamento desse curso, a autora destrincha essas etapas. Então, ela diz que primeiro a gente precisa começar pela análise do contexto. Na primeira etapa, é fundamental compreender o ambiente em que o curso será oferecido. Isso envolve entender as necessidades da instituição, dos alunos, as realidades em que eles estão inseridos, as restrições, os fatores culturais, econômicos, políticos, tudo isso pode afetar o funcionamento de um curso e como os alunos vão receber essas informações. E o objetivo é criar um diagnóstico da situação, que vai servir então de base para as decisões futuras a serem tomadas sobre o curso desse aprendizado. E aí vem depois então a seleção e gestão de mídias. O que é esta etapa? Ela é relevante particularmente para os cursos à distância, porque ela envolve a escolha das tecnologias e as mídias que vão ser usadas nesse curso, que é, se não a mais, mas uma das mais importantes ferramentas para que essa relação de ensino-aprendizado aconteça. Então, isso inclui considerar a qualidade do processo pedagógico, os custos, a acessibilidade tecnológica para os participantes, e nisso a etapa anterior é fundamental. A articulação entre o plano das mídias e o planejamento pedagógico precisa ser crucial e muito bem pensado. Na terceira etapa, entra então a definição dos objetivos do curso. Depois de analisar o contexto, definir as mídias que vão ser utilizadas. É hora então de estabelecer claramente quais são os objetivos gerais e os objetivos específicos do curso. Esses objetivos direcionarão todas as etapas seguintes do planejamento e servirão como referência para o conteúdo, para as estratégias, para a avaliação, não só do professor, como do aluno. Então é muito legal que no começo do curso esses objetivos estejam muito claros para todo mundo. E aí vem a delimitação do conteúdo. Ao contrário do que a maioria pensa, que o conteúdo é o ponto de partida, ele não é. Na verdade, eles são selecionados com base nos objetivos educacionais previamente estabelecidos. Então, primeiro eu sei onde eu quero chegar, para então definir os meios para chegar lá. E aí, nessa etapa, a gente precisa identificar quais são os conhecimentos essenciais para atingir os objetivos. E aí, quais outros podem ser considerados secundários para a gente poder elencar, então, a importância deles dentro dos conteúdos a serem trabalhados. Aí vem a elaboração das estratégias pedagógicas. Então, para que os objetivos e os conteúdos definidos sejam muito bem contemplados, essa etapa envolve a criação das estratégias de ensino e aprendizagem. Então, elas precisam estimular, precisam motivar os alunos a estudar. Isso pode incluir uma variedade de atividades e de recursos didáticos. Todos esses podem ser projetados para atender aos diferentes níveis de aprendizados previstos no objetivo. E nessa parte, a primeira etapa é fundamental também, porque você precisa conhecer muito bem o público que está aprendendo com esse seu curso. E aí, por último, vem então a seleção dos instrumentos de avaliação. Essa parte do curso é depois que a gente já pensou no objetivo, que a gente já pensou nos conteúdos trabalhados, que a gente já sabe para quem a gente vai passar essas informações e como passar, através de qual mídia passar. E aí, depois de tudo isso contemplado, a avaliação vem para medir o progresso dos alunos em relação aos objetivos estabelecidos para o curso. Os instrumentos de avaliação são escolhidos para que eles se alinhem com os objetivos e com os conteúdos, então, e que seja também de fácil acesso, de fácil manejo para os alunos, e eles devem ser justos e confiáveis, ainda mais porque a gente está fazendo isso numa modalidade à distância. Além disso, os alunos devem sentir que receber esse feedback foi positivo para o crescimento deles, para a aprendizagem deles. Eles devem entender o feedback
como uma ferramenta de qualidade, uma ferramenta que realmente meça a aprendizagem deles. E nessa parte, o professor, nessa parte, a instituição que oferecem o curso, precisam ter um cuidado muito grande para que o aluno, mesmo à distância, sinta que o aprendizado dele está sendo acompanhado e está sendo medido de uma maneira justa, de uma maneira confiável. Então, esse pequeno resumo sobre a introdução dos capítulos dos textos que a gente trouxe destaca muito bem a importância do planejamento pedagógico como um processo. E esse processo é dinâmico com o decorrer do curso. E ele deve sempre colocar o aluno no centro. O aluno é a minha preocupação mais importante durante o meu planejamento, durante a minha idealização do curso. E aí sim a gente se preocupa com a definição dos objetivos, aí sim a gente se preocupa com as mídias, mas primeiro sempre pensando no aluno.